Oi, gente, tudo bem? Estamos começando então mais uma conversa aqui da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. E hoje temos o prazer de receber o Paulo Alvarenga, ele que é CEO para a América do Sul da ThyssenKrupp. Paulo, muito obrigado, viu, pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Prazer para mim, Eduardo. Eu agradeço pelo convite, um prazer estar falando com você. Agora, Paulo, acho que a gente podia começar, né, vamos dizer assim, por um guarda-chuva mais amplo, e aí depois a gente chega na COP30, né? Claro que quando a gente fala hoje da reunião da ONU, né, que vai acontecer agora em novembro na cidade de Belém, é a primeira vez que o Brasil recebe este evento e é a primeira vez também que ele vai acontecer no âmbito amazônico. É claro que a gente tem vários assuntos aí atrelados a ele, né, a questão da COP30. E um desses assuntos é a questão da transição energética. E é um tema, claro, que vocês dentro da ThyssenKrupp estão muito ligados, né, no dia a dia. Então, assim, eu queria começar tentando entender aí, claro, dentro desse contexto dos negócios de vocês, o que é transição energética, né, no dia a dia de vocês? Ou seja, onde que vocês estão atuando, o que vocês estão fazendo, como que está aí esse planejamento para médio e longo prazo, enfim. O que a gente pode falar hoje de transição energética realmente? Eduardo, a transição energética ela tá no núcleo da nossa estratégia e da nossa atuação. E quando eu falo disso, nós temos hoje aqui no Brasil na América do Sul, principalmente no Brasil, três grandes áreas de atuação. A primeira é a área automotiva, então nós somos fornecedores de autopeças para as montadoras. A segunda é a área de defesa, onde nós estamos executando aqui no Brasil o programa da fragata Tamandaré. É um programa de 4 fragatas sendo construído no nosso estaleiro em Santa Catarina para a Marinha do Brasil. E a terceira área de atuação, ela se chama justamente tecnologias para descarbonização, porque a transição energética ela anda de braços dados com a descarbonização, né? A emissão de CO2 na atmosfera ou o desbalanço, o aumento dessas emissões, ela está levando a questão climática. Então, para que a gente possa mitigar essa transformação, a gente precisa descarbonizar a economia. Então, essa divisão da empresa, ela existe, a missão dela é justamente fornecer tecnologia para as empresas para poder descarbonizar suas operações. E aí, para finalizar a pergunta, nós temos na nossa matriz na Alemanha uma outra área que a gente chama que é a siderurgia. É a ThyssenKrupp Steel, que é a nossa siderúrgica. E a gente sabe também que a siderurgia é uma indústria que emite muito CO2, pela natureza do processo dela. Então, a gente não entende que também não seria, que não faria senso você oferecer tecnologias para descarbonização sendo um grande emissor. Então, nós assumimos um compromisso de zerar as emissões da indústria siderúrgica, da nossa divisão siderúrgica, até 2045. Né? Dentro da Alemanha, nós operamos com a nossa fábrica siderúrgica, ela tem quatro linhas que a gente chama de autoforno. O autoforno é onde ocorre o processo da mistura do coque com o ferro Gusi, onde onde tem a geração do CO2. E nós estamos fazendo um grande investimento lá na Alemanha, um investimento de 3 bilhões de euros, para poder fazer a troca do primeiro autoforno para um outro processo produtivo. Nesse outro processo produtivo, ao invés da gente usar o carvão, que é basicamente carbono, para poder jogar no processo, a gente vai jogar hidrogênio. O hidrogênio que é produzido por uma fonte renovável, a gente chama de hidrogênio verde. Né? Então ele não emite CO2 para a produção dele. E esse hidrogênio, quando ele reage com o ferro na produção, na cadeia produtiva. Ao invés de gerar CO2, a gente gera H2O, que é água. Né? Então, essa é a primeira linha que está sendo descarbonizada. Esse investimento é um dos investimentos maiores que estão ocorrendo na Alemanha hoje. E ele vai ser, então, a descarbonização da primeira linha. E até 2045 nós vamos concluir essa mudança nos nossos processos produtivos. E aí a gente entende que estamos fazendo o nosso papel, estamos dando o exemplo, liderando a descarbonização na indústria e oferecendo as nossas tecnologias para o mercado industrial também poder descarbonizar. E todas as siderúrgicas são na região de Dortmund, né? A nossa matriz está na cidade de Essen,
Tá. que está na região do Reno, que é próximo de Dortmund, e a planta siderúrgica nossa está na cidade de Duisburg, mas também é muito próximo. Düsseldorf, Essen, Duisburg, Dortmund estão todos próximos naquela região. Que é uma área siderúrgica É uma tradicionalíssima. área, exatamente, né? E se desenvolveu, aquela região se desenvolveu justamente na Revolução Industrial. Quando se descobriu a Revolução Industrial, e aí eu acho que é um bom gancho para a gente poder falar de transição energética, porque muito do que a gente está vivendo hoje começou ali, na primeira Revolução Industrial. Né? Então, quando a humanidade, a sociedade percebeu que podia se industrializar e com isso gerar empregos e aumentar a produção e com isso gerar valor econômico, distribuir riqueza e que essa riqueza gerava prosperidade, né? Então se desenvolveu. E por que isso ocorreu ali? Na verdade, a Revolução Industrial começou na Inglaterra. E da Inglaterra ela foi logo em seguida justamente para essa região, que a gente chama o Vale do Reno, o Vale do Ruhr, né? O Vale do Ruhr, onde que é cruzado pelo Rio Reno. E ali é uma região carvoeira. E o carvão tanto que para quem quem gosta de futebol, né, o estádio do Borussia Dortmund, aquele clube amarelo e preto da Alemanha, o túnel que dá acesso ao campo, ele tem uma cenografia que parece uma mina. É isso aí. Aquela região era lotada de minas, né? Você falou do Borussia Dortmund, tem o Schalke 4, o Schalke 4, que também é ali próximo, tem o Borussia Mönchengladbach, que é outro. Então ali está cheio de time de futebol. Esse aí eu não arrisquei falar o nome porque o meu alemão não é igual ao alemão do Paulo. Mas... Então é muito interessante, porque justamente ali foi a região onde floresceu a Revolução Industrial pela existência do carvão. E é importante a gente entender porque o desenvolvimento econômico ele anda vis a vis com a questão energética. Então, quando a gente fala de transição energética, isso tem implicações geopolíticas. Né? Você vê que a gente está pegando aqui o caso do carvão, então a Inglaterra se tornou uma grande potência econômica no século XVIII, século XIX, pela Revolução Industrial. Essa região da Alemanha, que ainda não tinha a configuração política que ela tem hoje, mas as fronteiras eram diferentes. As fronteiras eram diferentes, né? Antes da Primeira Guerra, então mas essa região que a gente está mencionando se desenvolveu e era, podemos dizer, a locomotiva econômica da Europa. Né? Mas vou pegando um evento mais recente, Estados Unidos, quando descobriu o shale gas, o shale oil e o tal do fracking, que era quebrar ali aquelas formações rochosas para poder tirar o gás, isso gerou uma competitividade para os Estados Unidos, né, muito grande. Então isso influenciou e alavancou uma nova indústria nos Estados Unidos, que fez com que os Estados Unidos crescesse mais, porque tinha energia abundante e barata. Então o crescimento econômico ele anda de mãos dadas com a disponibilidade de energia. Né? E se a gente pegar, desculpa, só para poder fechar... Não, claro, não, fica à vontade. Quando você pega a situação da Alemanha mais recente, que era abastecida pelo gás natural da Rússia e agora, nos últimos anos, com a guerra, foi suspenso esse fornecimento, isso gerou um aumento no custo da energia na Alemanha. Então, o que faz o país ficar menos competitivo. Então, só para concluir o pensamento, transição energética tem a ver com disponibilidade, tem a ver com crescimento econômico e tem a ver com desdobramentos geopolíticos. Né? Então, por isso, algumas das complicações que estão ligadas com a complexidade de se fazer a transição energética. Tá certo. E dentro dessa complexidade, Paulo, quando a gente fala de transição energética, até por causa de tudo isso que você já disse, né, desde a Revolução Industrial, a gente está jogando mais carbono para a atmosfera e os efeitos das mudanças climáticas já são reais. Transição energética, claro, pressupõe você trocar a matriz dessa energia, vamos dizer assim. Isso está acontecendo em termos, vamos dizer assim, mundial, ou em termos mundiais, ou é só uma adição energética que a gente está assistindo? Acho que é uma pergunta muito inteligente e super complexa, mas vamos tentar quebrar em pedaços para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu acho que assim, a gente teve várias ondas na história da energia. Então, quando o petróleo foi descoberto, 1859, né, e foi crescendo a sua importância, foi ganhando escala, o petróleo tem uma grande vantagem. Do ponto de vista energético, ele é uma ótima fonte. Ele é muito
ele é muito eficiente do ponto de vista energético, é muito fácil de transportar, você pode transportar a temperatura ambiente, pressão ambiente, então ele é muito conveniente, mas ele tem o grande inconveniente dele, que é o impacto que ele traz na atmosfera terrestre. Década de 70, 80 começou a se levantar a hipótese, isso aí é algum problema ou não é? Hoje a ciência é inequívoca, né? Ela comprova com uma probabilidade de 99,99998 de mostrar correlação. Que o carbono tem a ver com o aumento médio da temperatura. Com o aumento da temperatura. O que a gente viu é que assim, o gás natural ele já é um combustível interessante para se falar de uma transição, porque o gás natural, que também é uma fonte fóssil, mas o uso do gás natural ele emite menos do que o uso do petróleo ou do carvão. Então ele já é um combustível que a gente pode dizer que já se começou a transição energética com ele. Numa virtual escala, ele já está um pouco... Numa escala, vamos fazer uma aproximação muito simples para um leigo entender, mas vamos dizer que se você trocar uma fonte de carvão ou do petróleo por gás natural, ele vai emitir metade do CO2 que o outro emite. O problema do CO2 é que ele é cumulativo. Né? E a nossa economia está muito baseada no CO2, no combustível fóssil, consequentemente na emissão de CO2. Hoje, mais ou menos 80% da energia mundial ela advém do petróleo, carvão e gás natural. E os três são grandes fontes de CO2. Hoje, no mundo, talvez 20% da energia que a gente consome ela é uma energia elétrica. 80% é uma energia na sua forma molecular. E a energia elétrica a gente aprendeu a descarbonizar. A gente desenvolveu nas últimas décadas a energia eólica, mais recentemente a energia solar. Sem dúvida. Ainda tem uma energia hídrica, né, das hidrelétricas, que também não emite na produção. Que no caso do Brasil é uma vantagem. É uma grande vantagem, não tem dúvida. A própria uso da biomassa, que é você usar e queimar a biomassa, as pessoas perguntam, acho que é uma oportunidade de esclarecer, mas quando você queima a biomassa, você também gera CO2. Mas esse CO2 que é gerado, ele é capturado pela planta. No ciclo reprodutivo. Então ele é um ciclo fechado. Você captura, emite, então você não está aumentando a concentração de CO2 na atmosfera. O ciclo, ele... porque a planta puxou do solo, ela puxou do solo. Pessoas entenderem, né? Então você zera, é uma conta que se zera no final. Então essas fontes elas permitem a gente gerar energia elétrica sem emitir CO2. Muitos países ainda dependem muito do gás e do carvão, aí é mais complicado. Mas nós descobrimos tecnologias que nos ajudam a descarbonizar. A energia molecular já é mais difícil. A energia molecular está baseada, como eu te falei, nos combustíveis fósseis. E aí a gente tem um grande desafio pela frente. Eu acho que existe sim, existe uma consciência e uma base científica que comprova isso. Então a gente começou, vamos dizer assim, a mobilização para poder mudar essa curva. Mas só para você entender como é difícil mudar essa curva, eu tenho dados aqui na minha cabeça até um passado recente, logo depois da pandemia. Mas acho que o ano anterior à pandemia, 2019, foram emitidas 51 bilhões de toneladas de CO2. A pandemia paralisou as cidades, a gente não tinha carro andando, não tinha navio andando nos mares, a gente não tinha avião, estava todo mundo em casa. E você tem uma ideia de quanto que isso impactou na emissão de CO2 no mundo? O impacto novo foi bastante, né? Eu lembro de ter visto esses gráficos, mas o acumulativo não, né? Mas o impacto no ano da pandemia, a gente reduziu as emissões em 5%. Apenas. Então, olha, a economia parou, em queda no PIB da economia, e só moveu 5%. E nós precisamos, até 2050 ou algo próximo disso, zerar as emissões. Só que hoje, nós não estamos diminuindo as emissões, nós estamos aumentando. Então, a gente tem que parar de aumentar e reverter essa curva para poder. Então, é muito complexo. Muito complexo. Não, é uma equação difícil de... É uma equação difícil. E aí é uma soma de frentes de atuação. Primeira frente é você evitar as emissões, aquilo que você pode trocar. Então eu mencionei, por exemplo, a descarbonização da indústria do aço. A gente pode conversar depois sobre a descarbonização da indústria de cimento, que são indústrias altamente emissoras.
a produção de fertilizantes, que é para poder criar alimentos para a população mundial. São indústrias que emitem muito. Então, essas indústrias elas podem ser descarbonizadas. Então, você tem que primeiro trocar aquilo que você pode trocar. Tem outros lugares que você não consegue trocar. O que você vai poder fazer? Reduzir, otimizar. Tá. Olha, então, se aqui eu tenho que emitir, antes eu emitia 100, eu vou otimizar e vou gastar 90. E, por último, já que você não consegue zerar tudo, você tem que ter aquelas tecnologias de captura. Porque aquilo que eu emitir, eu vou ter que capturar para, na soma, capturar e enterrar no enterrar no e dar solo. zero, ou utilizar, que é importante, porque o CO2 ele é um feedstock, a gente chama uma matéria-prima importante para a produção de produtos químicos. Por exemplo, para a produção vou dar um exemplo, por exemplo, o metanol, que pode ser utilizado como um combustível sintético. Para produzir ele, você precisa da molécula de hidrogênio e de CO2. Tá. Então, para você produzir um combustível sintético que vai substituir o petróleo, você precisa de CO2. Tá. Então, você pode capturar e utilizar ele para produzir combustíveis que vão substituir o petróleo. Esse é o metanol verde? Não. Esse é o metanol verde, isso a gente chama de metanol verde. Porque ele vai ser verde se esse CO2 que eu mencionei, exato, se ele vier de uma fonte que a gente chama de biogênica, que é aquela fonte que eu falei da planta que tem um balanço zero. Se você pega de uma outra fonte que não é biogênica, então você está emitindo, mas você está usando o mesmo carbono 2 vezes antes de jogar para a atmosfera, é menos ruim. Né? Mas o metanol verde seria sim uma grande ferramenta e você precisaria do uso do CO2. Agora, você falou já da eletrólise, né, da questão do hidrogênio verde. Essa é uma tecnologia que já está pronta para ganhar escala ou ainda não? Como que a gente pode avaliar isso? A tecnologia da eletrólise ela é muito madura, ela já está, e eu te dou alguns exemplos. Na verdade, a própria ThyssenKrupp opera com essa tecnologia há mais de 60 anos. Nós temos hoje mais de 600 plantas de eletrólise instaladas no mundo, 600 plantas. Tecnologia muito madura. Temos mais de 10 gigawatts de capacidade instalada de eletrólise. Né? É quase uma Itaipu. Se você somar tudo isso, o quanto que você tem instalado. Então é uma tecnologia muito madura. O que a gente vê hoje é que existe um crescimento no tamanho das plantas para poder fazer frente a essa quantidade de mudança de fonte energética que a gente precisa. Nós estamos executando hoje, só como referência, por exemplo, uma planta lá na Arábia Saudita de 2,2 gigawatts de eletrólise para poder fazer hidrogênio verde. Então você vê que tem uma escala já super razoável, super interessante. E esse hidrogênio verde, no caso desse exemplo da Arábia Saudita, ele vai ser consumido ali mesmo? Ele vai ser transformado em amônia para ser utilizado uma amônia verde, que a gente chama nesse caso, para então ser comercializado como amônia verde. Temos uma outra planta, por exemplo, na Suécia, que está sendo construída agora, já está numa fase final, que é a primeira siderúrgica, a gente chama de Greenfield, ou seja, que foi construída do zero para poder fazer então aço verde, e lá a gente tem uma planta de hidrogênio verde com 740 megawatts de capacidade que vai produzir hidrogênio verde para ser utilizado no processo que eu mencionei, um processo de redução direta, e esse processo vai gerar então um aço verde, sem emissão de CO2. O projeto está agora na fase final de montagem e depois comissionamento. Entendi, porque alguns dos especialistas, né, na questão aí energética, na questão do hidrogênio verde, eles dizem que no caso aqui do Brasil tem um problema da relação do hidrogênio, da questão do hidrogênio verde, de você não conseguir exportar muito facilmente para outras partes do mundo. Isso é real ou não é uma preocupação? Não, acho que preocupação eu tenho uma outra visão, que eu acho que o Brasil ele pode não só descarbonizar a sua própria economia, mas o Brasil pode ser um elemento chave para a descarbonização mundial. E por que eu acho isso? Eu acho que o Brasil, para você fazer hidrogênio verde, basicamente o que você usa é usar energia renovável. Aí você gera essa energia renovável, você usa isso para aplicar na água e aplica uma corrente elétrica na água, e essa corrente elétrica ela quebra a molécula da água, que é H2O, ela vai quebrar em H2 e O2, hidrogênio e oxigênio. Então, a matéria-prima para se fazer hidrogênio verde é o hidrogênio da água. É a energia, a água, mas é energia elétrica. É energia elétrica renovável. Porque no fundo o que a gente está fazendo é pegar a energia elétrica e como se você estivesse carregando a água.
Tá. Na hora que você põe essa carga na água, ela quebra as moléculas, mas as duas moléculas, a molécula de hidrogênio, ela carrega energia. Na hora que você põe, ela carrega energia. E depois, quando você reage ela libera energia. Então ela funciona como um carregador, como uma pilha, vamos dizer assim. Você carrega ela, uma bateria. Tá. Né? Ela fica carregada e depois ela descarrega. Então você está transformando energia elétrica renovável em forma molecular. Tá. E depois você transporta ela. Então eu acho que assim, primeira coisa, o Brasil tem um grande potencial para usar esse hidrogênio verde, principalmente a produção de fertilizantes. Aqui mesmo, Aqui, no âmbito nacional. Por um motivo muito óbvio e estratégico. O Brasil ele tem 25% da economia dele baseado no agronegócio. E nós dependemos quase que na totalidade da importação de fertilizantes para poder cuidar desse agronegócio. Tá. Então tem uma dependência estratégica. Foi outra coisa que a guerra da Ucrânia também escancarou. Escancarou. Que, inclusive aqui no Estadão a gente fez várias matérias sobre isso. Mostrou essa fragilidade estratégica que o Brasil tem. Então o Brasil precisa ter uma produção própria de fertilizante. E o Brasil poderia liderar, então, no mundo a transição energética com a produção de hidrogênio verde para poder fazer amônia verde, que é o que é usado para os fertilizantes. O transporte intercontinental... Porque no caso dos fertilizantes, a amônia verde é a matéria-prima mesmo, não é isso. só um carreador aí. Não. A amônia já é um dos fertilizantes nitrogenados que a gente fala. Sim. E ela tem derivados, nitrato de amônia, outros... a própria ureia, que a ureia é a amônia somada com CO2. Lembra que eu te falei que o CO2 era importante? Sim. Então, para você produzir a ureia, que é um outro fertilizante final, mas a amônia também é um fertilizante, né? Como a ureia, e eles são feitos à base do hidrogênio verde. Então, você pode primeiro, o Brasil precisa disso, para não depender de fora. E na questão intercontinental, aí entra assim a questão, como que a gente vai transportar? Porque o hidrogênio não é fácil de ser transportado. Sem dúvida, isso é uma crítica, né, que se faz a essa... Como engenheiro, para mim não é uma crítica, é um fato. Tá. Ele é difícil, né? Mas você tem que usar a engenharia para resolver isso. Claro. Mas a maneira que eu vejo como mais lógica de ser utilizado é a transformação do hidrogênio em outros veículos, né? Como a própria amônia verde, que pode ser utilizado, por exemplo, em motores. Tem hoje desenvolvido pelos especialistas da área motores a combustão de grande porte que podem ser utilizados a amônia verde. Amônia, que nesse caso é amônia verde, ou o próprio metanol, que eu mencionei. Então, se a gente olhar, por exemplo, o transporte marítimo, né, ele tende a ser descarbonizado pelo uso do metanol verde. Né? Você pode utilizar isso, por exemplo, nas linhas férreas, transporte ferroviário. As locomotivas que são diesel elétrica, você pode transformar elas em algum outro combustível que tenha essa origem. Agora, o hidrogênio verde ele não é a única solução, ele é uma delas. Ele faz parte dessa equação, mas ele não é bala de prata. Não vai ser só o hidrogênio verde que vai resolver. Acho que é uma série de... A gente tem que pensar o seguinte... Ele é uma das soluções. É uma das soluções. Eu acho que assim, o hidrogênio ele vai entrar bem nos segmentos que a gente chama de difícil descarbonização. Mas, por exemplo, se você puder eletrificar... lembra que eu te falei que a energia elétrica a gente já aprendeu a renovar. Então, se puder eletrificar, é mais fácil. Né? Quando eu falo eletrificar, eu não me refiro só ao automóvel, porque no caso do Brasil a gente já tem um combustível pronto, que é o nosso etanol. Né? Nosso etanol já é um biocombustível. Né? Então a gente não precisa eletrificar a nossa frota, a gente já tem uma solução própria do Brasil para isso. Mas tudo que você puder eletrificar, você já está fácil, porque você já tem energia elétrica que pode ser descarbonizada. Só que tem coisa que você não consegue eletrificar. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos pegar a aviação. Se você fosse o carro, a gente sabe que dá para colocar um motor, uma bateria elétrica. Antes da aviação, é só isso que eu ia te perguntar também, pegando esse gancho que você está falando. Ou seja, você falou lá no começo que uma das áreas que vocês atuam é dentro da indústria automobilística, né? E essa questão, então, da eletrificação dos carros, e no caso específico aqui do Brasil, esses carros híbridos, juntando o etanol, isso é uma solução que veio para ficar. Nunca vai existir uma solução única. Eu acho que no caso do Brasil, nós já temos o etanol. O etanol é um biocombustível espetacular. Né? Eu não vejo uma lógica econômica em abrir mão de um biocombustível que é nosso, uma tecnologia nossa e madura, para você eletrificar puramente. Eu não vejo ganho nisso.
Mas eu acho que uma solução híbrida com etanol e o motor elétrico é uma das soluções que vai ter um espaço grande no mercado. Tá. Eu acredito sim que vai ter um espaço grande. Isso no caso do Brasil, né? Porque outras nações que não têm o etanol, aí vão ter que arrumar outro caminho. E aí você chegou num ponto que eu gosto muito de discutir, porque às vezes existe muito uma discussão que eu acho que que é sempre motivada por interesses econômicos, né? De defender A ou B. Né? E para mim vai ser um mosaico de soluções. E cada país, cada região, mesmo quando a gente fala em país, tem países que são muito grandes, o caso do Brasil. Então pode ser que tenha região diferente da outra, Estados Unidos, Rússia. Então a gente tem que pensar que tem que ter um palete de soluções e dependendo das suas condições climáticas, físicas, geográficas, acesso, logística, você vai ter que escolher a ferramenta que mais se aplica. Às vezes a gente não para muito para pensar, mas eu já fiz essa conta uma vez. A distância aérea de São Paulo a Fortaleza é quase a mesma de Lisboa a Moscou. Então, ou seja, você vê o tamanho das coisas. É mesmo, é impressionante essa comparação. Impressionante essa comparação. Então, desculpa, eu te cortei, você estava falando exatamente da aviação, foi por isso que eu falei da distância aérea. Não, no caso da aviação, imagina que se no carro, para a gente poder eletrificar um carro, um carro elétrico ele vai pesar próximo de 2 toneladas. O grande peso disso vem da bateria. Você consegue imaginar o peso que teria uma bateria para fazer um avião decolar e atravessar o oceano? Então, ele é inviável. Não vai ter engenheiro que dê. Não existe, vai ser muito difícil. Solução para isso. Uma bateria elétrica é inviável. Né? Tá. Então, existe estudo. Você pode usar o próprio hidrogênio ou você pode usar, por exemplo, hoje que se discute, o caminho mais próximo para a aviação é usar o que a gente chama de SAF, que é a querosene, bioquerosene de aviação, né? O SAF, a sigla é Sustainable Aviation Fuel. E o SAF tem várias rotas de produção, mas conceitualmente você precisa dos hidrocarbonetos que você pega da fonte fóssil, você vai trocar isso pelo hidrogênio verde. Ele é a fonte, né? E o carbono, para fazer o hidrocarboneto que são as cadeias do petróleo e derivadas dela, é hidro de hidrogênio e o carboneto do carbono. Né? Então você vai pegar o hidrogênio do hidrogênio verde e o carbono do CO2. Né? Então usando essas matérias-primas, você vai conseguir fazer processos químicos que vão produzir esse combustível sintético, que seria o SAF, ou bioquerosene de aviação. Então, você não tem como eletrificar. Claro, então, quando você puder eletrificar, é mais rápido, é mais prático e simples, né? Mas tem coisas que você não consegue eletrificar. Sem dúvida. Então você vai ter que partir para o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é a grande solução para esses setores, para essas áreas, esses setores econômicos ou indústrias que são difíceis de descarbonizar. E isso, do ponto de vista também, sei lá, comercial, tecnológico, de legislação, isso é algo que já dá para fazer agora ou ainda tem muitos gargalos aí para serem enfrentados? Tem dificuldades, tem desafios, porque isso precisa ser regulamentado. Né? Então, no caso do Brasil especificamente, o ano passado o Congresso aprovou o marco legal do hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono, foi chamado na legislação brasileira, para poder regulamentar isso. Hoje, hoje a lei aprovada está em estágio de regulamentação, e nós estamos aguardando essa regulamentação, porque eu acho que isso vai ser um elemento importante para o desdobramento do mercado. Muitas pessoas sempre perguntam, parece que agora as coisas não estão andando. Estão andando, às vezes não é visível. Né? Hoje o que está sendo feito é a regulamentação para que possam ser serão feitos leilões de créditos fiscais para poder incentivar o começo desse mercado. Então está nessa fase. No caso do Brasil, mão de obra é um gargalo para a evolução de tudo isso que a gente está discutindo? Eu acho que de maneira geral, no mundo todo, mão de obra tem se tornado um desafio, né? em todos os lugares. De formar mão de obra qualificada. Mão de obra, Mas esse não é o principal gargalo ainda. Eu acho que nós temos outros desafios ainda. O grande desafio do hidrogênio verde é que ele não tem a lógica comercial. O que eu quero dizer com isso? Ele é mais caro do que utilizar a fonte fóssil. Então, o dilema que a gente vive se ele fosse competitivo com o petróleo, vamos lembrar que o petróleo tem mais de 150 anos e tem uma de descoberta e de desenvolvimento, ele tem uma escala, a indústria do petróleo tem uma escala gigantesca. Né? E você começa uma indústria do lado que não tem escala nenhuma, não tem infraestrutura, não tem como transportar, não tem como armazenar, não tem como
tem que mudar a base industrial para utilizar ele. Então, é tudo mais caro. Então, você precisa criar as tecnologias novas, elas são assim. Elas têm que ser incentivadas, alimentadas, até que elas chamam no que a gente chama de tipping point. O tipping point é o ponto de inflexão. A partir daquele ponto, que a coisa ela vai sozinha. Solidificou, vamos dizer assim. Quando eu era criança, eu ia na escola e usava uma calculadora, que quando apareceu a calculadora solar. Aí tinha um pedacinho de uma célulazinha ali, fotoelétrica, e você usava aquilo lá. Nossa, é uma calculadora solar, não tem mais pilha, né? Década de 80 isso. Você nunca conseguia imaginar que isso ia ter escala, né? Hoje você tem usinas de geração solar, né? Capacidade de gigawatt de tamanho. Então, mas demorou um tempo para essas células serem otimizadas, mais pesquisa, criar fábricas, a tecnologia foi desenvolvendo, até que chegou a um ponto que ficou competitivo. Na hora que chegou competitivo, aí você naturalmente vai comprar aquela tecnologia. E quanto mais você compra, mais ela escala e mais cai o preço. E no caso do hidrogênio verde, ele é menos competitivo do que o petróleo ainda. Então vai precisar ter uma fase de acomodação onde nós precisamos induzir o uso dele. De subsídios, vamos dizer assim. Eu acho que tem várias maneiras de se pensar. Subsídio ou incentivo, eu não gosto da palavra subsídio porque ele passa uma noção, às vezes, eu prefiro utilizar a palavra incentivo, que pode ser através de diversas maneiras, ou o próprio a gente chama de mandato. O que é o mandato? É você adicionar pequenas quantidades de um determinado produto. Vamos lembrar o próprio etanol no Brasil, hoje temos um mandato do uso do etanol, né? Então, uma certa quantidade da gasolina, acho que é 27% hoje, tem que ter etanol misturado. Tem que ter etanol misturado. Então, com isso você cria demanda, você gera demanda. No caso do hidrogênio verde, apenas como um exemplo, a União Europeia ela definiu um mandato de 1,2% do uso de SAF na querosene de aviação. Até 2030, 2032. Isso vai subindo, né? E vai subir depois. Criando um mandato de 1,2% de tudo, né? Veja bem, eu coloquei aqui no Brasil 27% da gasolina é etanol, 27%, lá 1%. Esse 1%, ele é importante para você criar, e sabe o que é importante? Criar cadeia de fornecimento. Porque vamos supor que a União Europeia decidisse amanhã que, olha, 20% do querosene de aviação tem que ser SAF. Você não tem capacidade de fazer isso. Você não tem uma indústria, porque é muita coisa, né? Então você tem que começar passo a passo, que é um pouco a sua pergunta. Já está acontecendo? Está acontecendo. Mas não adianta a gente achar que é assim, porque você não tem cadeia de fornecimento. É algo mais a médio prazo. Você precisa desenvolver as cadeias de fornecimento. E a cadeia de fornecimento, ela passa pela indústria de transformação, com a minha empresa, que é líder mundial, por exemplo, na produção e fornecimento dos eletrolisadores que vão produzir isso. Mas para você fazer isso, você precisa de, por exemplo, de minerais especiais. Que é outra discussão que está então você começa na pauta aí hoje. Você precisa começar nos minerais, você precisa minerar mais para ter matéria-prima para poder a indústria conseguir processar isso. Então essa cadeia toda tem que ser desenvolvida. Entendi. Então, passo a passo. Então a questão do mandato é um mecanismo muito inteligente de se induzir essa transformação. E no ponto que não é que ele chegar no tipping point, que ele ficou mais econômico, mais competitivo, e aí você vai automaticamente. E claro que tudo isso atrelado à questão tecnológica, né? Porque assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Essa questão da demanda e da necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias. Né? Perfeito. Quanto mais existe demanda, mais vai existir dinheiro para poder financiar a pesquisa e encontrar novas maneiras melhores de se produzir aquilo. Então, tecnologia e inovação são dois grandes aceleradores da competitividade. No caso da ThyssenKrupp, Paulo, aqui no Brasil ou lá fora, essa questão do desenvolvimento tecnológico, ele acontece muito mais dentro do grupo ou tem muita parceria com universidades, enfim, como que isso se dá no dia a dia? É um balanço dos dois, né? Naturalmente, assim, a concepção, a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, muito da parte de pesquisa faz sentido você utilizar parcerias com universidades. É uma pesquisa mais básica, vamos dizer assim. Pesquisa básica. O desenvolvimento ocorre mais dentro da empresa. Mas a gente tem uma tradição, sim, de parceria muito forte com as instituições de ensino, especialmente as universidades alemãs, onde a gente compartilha esse tipo de desenvolvimento. Agora, Paulo, infelizmente estamos chegando no final aqui da nossa conversa, já
35 minutos passaram muito rápidas, né? E a gente vai ter agora no fim do ano, né? Inclusive a nossa série aqui na TV Estadão chama A Era do Clima, rumo à COP30. A gente vai ter essa reunião importantíssima aqui no Brasil, lá em Belém. E aí eu queria perguntar para você diretamente o que o executivo, o que o cidadão, Paulo, espera de uma reunião dessa. Claro, correlacionando com tudo isso que a gente está discutindo, que a gente falou muito aqui do mundo real, na verdade, né? É o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, no mundo, nas empresas, no setor público também, enfim. Toda essa questão, essa necessidade de a gente ter uma transição energética cada vez mais rápida, cada vez mais pungente, né? E o que uma reunião como essa, ou seja, você é otimista, a sua expectativa é positiva em relação a uma reunião como essa aqui no Brasil, de realmente essas coisas, sei lá, fluírem mais ou não? Eu acho que a gente tem que aproveitar a COP30, tem que ver a COP30 como uma grande oportunidade de mostrar para o mundo aquilo que como o Brasil pode contribuir para isso, como o Brasil pode liderar esses esforços. E que ela sirva não apenas como um evento específico, mas que ela sirva como uma plataforma, como um marco nesse processo de transformação. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que o momento geopolítico hoje ele é menos favorável do que nas últimas COPs. Se a gente levar em consideração que os Estados Unidos têm hoje uma política... Está puxando para o outro lado. Está puxando para o outro lado. O que eu acho também que isso não muda o nosso caminho, não muda a nossa trajetória, mas ela pode diminuir a velocidade da transição, né? Mas eu acho que não muda a direção, e isso talvez seja o mais importante, não mudar a direção. Mesmo dentro dos Estados Unidos, são federações estaduais que têm suas próprias legislações e continuam tocando seus projetos, né? Mas eu concordo que a velocidade da transição acaba sendo influenciada por isso. Então a gente tem que ter o pé no chão do que esperar. O que é esperado já há muitas COPs é a questão do financiamento. Quem vai pagar a conta ou da onde virá o dinheiro, né? Perfeito, né? E eu acho que nessa COP desse ano eu não espero grandes avanços nessa questão. Então eu acho que a gente tem que focar muito no seguinte, o que pode ser feito? Porque tem muitas empresas fazendo muitas coisas e dá para se fazer. E dá para se começar, dá para se colocar numa trajetória que leve à descarbonização até 2050 ou algo próximo depois disso. É o próprio exemplo que eu mencionei da própria ThyssenKrupp, fazendo investimentos para poder descarbonizar a produção siderúrgica e produzir aço verde. Isso está acontecendo e, como o exemplo da ThyssenKrupp, tem muitas empresas que estão fazendo muita coisa. Então a gente tem que usar essa COP como uma vitrine para poder promover e inspirar a sociedade, a indústria, a inspirar a transformação e fazer aquilo que é possível enquanto não se resolve questões estruturantes como a questão do financiamento. E talvez dê uma calibrada também na questão da velocidade, né? Que, claro que não dá para ficar esperando muito tempo, né? Exatamente. Tá certo. Paulo, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, por esse papo, por essa conversa. Realmente foi muito interessante. E eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom e estou sempre à disposição para contribuir. Muito obrigado. Bom, gente, então essa foi mais uma edição aí da nossa série da Era do Clima, rumo à COP30, e vocês já estão ficando habituados com isso, né? Toda semana um CEO de qualquer setor da economia brasileira estará aqui para conversar com a gente, principalmente, claro, sobre sustentabilidade e também sobre a COP30. Fique atento aí no nosso site, nas redes sociais do Estadão, porque a cada semana teremos novidades aqui na Era do Clima, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau!